Boa tarde, irmãos. Ótimo estarmos juntos. Espero que você esteja tendo um ótimo domingo, um ótimo fim de semana. Esse é um momento excelente, onde a gente se encontra para louvar a Deus juntos e para encorajar uns aos outros. Na verdade, o nosso louvor a Deus encoraja uns aos outros. Quando a gente está cantando, quando a gente está prestando atenção na palavra, quando a gente está tomando decisões a respeito do que Deus pede de nós, tudo isso faz parte desse momento glorioso da gente estar juntos e da gente encorajar uns aos outros. Eu quero perguntar algo para você. Você sente medo na sua vida? Você que é pai, por exemplo, você sente medo de deixar seus filhos saírem de casa e de andar por aí, de um sequestro acontecer, ou de, sei lá, algum maluco mexer com seu filho? É impressionante hoje como a infância na rua acabou nas cidades brasileiras, não é verdade? É impressionante os dados estatísticos, como a gente sente medo de andar numa cidade grande aqui no Brasil. O medo, de fato, tem tentado a cada um de nós muito. Lá fora não é muito diferente. Às vezes a gente fica com visões idílicas de que qualquer lugar fora o Brasil é maravilhoso, especialmente o primeiro mundo. Mas um europeu estava descrevendo essa semana o medo que ele sente de andar nas ruas de uma das capitais europeias. O medo de uma bomba explodir. O medo de um maluco bater com um caminhão em você. E aí você se pergunta, uau, na Europa, um dos lugares mais desenvolvidos do mundo, as pessoas também estão com medo. Na verdade, esse é um fenômeno que a gente vive hoje em dia, que é mundial. O medo parece que faz cada vez mais parte de nossas vidas. Certamente, o medo é uma emoção poderosíssima. E ela pode tomar conta de nós, e antes que a gente perceba, ela pode estar nos controlando e guiando nossos caminhos, sem que a gente nem se dê conta. E aí, quando o medo vem, como que a gente lida com ele? Como que a gente processa o medo, em vez de simplesmente ignorá-lo, ou em vez de simplesmente ser guiado por ele? Vamos continuar lendo em Gênesis 16, a respeito da história de Abraão. E vamos ver como que Abraão e Sara lidaram com o medo em suas vidas. Mas antes disso, vamos orar juntos como igreja. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos fez, o Senhor fez nossas emoções, e o medo é uma dessas emoções. O Senhor tem um propósito para o medo em nossas vidas. O Senhor quer que Ele nos ajude, Pai, mas certamente o Senhor deseja que nós processemos Ele e que jamais sejamos guiados pelo medo. Eu oro que cada um aqui presente hoje possa ouvir o que o Senhor quer nos falar por meio dessa passagem, por meio de Abraão, por meio de Sara, por meio de Agar, que apesar de terem vivido há milênios atrás, ainda falam conosco hoje. Eu oro que o Senhor nos ajude a sair daqui de hoje, os mais corajosos do que quando entramos, decididos a vencer o medo em nossas vidas e sermos homens e mulheres de coragem, que vivem pela fé. Te oramos tudo isso, pedimos pelos irmãos que estão confraternizando, os irmãos do leste, os líderes de igreja em casa, e pelos irmãos também que estão fazendo a prova da FUVEST hoje, que o Senhor, outras provas, que o Senhor esteja com eles e os guie nesse momento tão importante em suas vidas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá a Gênesis capítulo 16. Nós temos estudado aqui que Abraão era um homem como eu e você. Que Abraão era feito de carne e osso, que Abraão tinha fraquezas, que essas fraquezas são expostas na Bíblia. Uma das coisas que eu amo a palavra de Deus é que ela não tenta maquiar as coisas, ela não está tentando esconder os erros de ninguém, ela é clara, ela é transparente, ela mostra para nós como que homens que são os heróis da fé, eles foram humanos, eles foram cheios de falhas, e ainda assim Deus os usou, porque eles tiveram essa fé, essa teimosia de insistir com Deus, e de falar, Deus me usa, faz algo comigo. Deus aparece a Abraão, Deus dá muitas promessas a Abraão. Uma das principais promessas que ele recebe é de que Abraão ia ter muitos descendentes. Mas só que essa promessa foi dada a Abraão quando ele tinha uns 75 anos,
Ele saiu da terra dele, viajou muitos quilômetros, se instalou numa nova terra. Já tinha se passado 10 anos desde que Deus havia feito essa promessa, e Abraão não tinha ainda nenhum filho sequer. Mas Deus havia prometido muitos descendentes a ele. E aí a gente lê aqui em Gênesis 16, a partir do versículo 1. Gênesis 16, 1. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Você pode pensar da conclusão desse relato que, puxa, tudo deu certo. O plano de Sara deu certo. Abraão teve um filho e esse filho, pelas leis locais da época, seria considerado filho de Sara. E a gente estaria chegando a uma conclusão extremamente equivocada, porque nada deu certo nesse plano, a não ser a intervenção de Deus de costurar as coisas erradas que a gente faz e de trazer bem, mesmo do mal que nós caminhamos, que nós fazemos. Vamos continuar lendo aqui. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Sabe, Agar era egípcia, isso fala lá no versículo 1. Talvez ela tenha sido adquirida como escrava quando Abrão e Sarai moravam no Egito, alguns anos antes. E talvez lá no Egito, Agar tenha visto a mentira que Abrão contou para os egípcios. A omissão de Sarai de não dizer que eles eram casados e eram só meios irmãos. Talvez, ao ver os pecados de Abrão e Sarai, Agar já tenha no íntimo criado um desprezo por Sarai. E isso só foi alimentando sentimentos para que nesse momento tudo isso saísse. Eu não sei. Mas sabe, o fator preponderante aqui nessa história deve ter sido a humilhação de Sarai não poder ter filhos, numa sociedade onde se considerava que o papel de uma mulher era predominantemente gerar filhos. E Sarai não podia ter filhos, e aí de repente Agar teve o filho e falou: puxa, então o problema é com Sarai. Eu de fato sou superior a ela, porque apesar de ser escrava, eu posso cumprir o propósito de uma mulher que Sarai não pode cumprir, porque não tem filhos. Sara e Abraão, Sarai se tornou depois Sara, e a gente conhece ela como Sara, fica meio estranho ficar falando Sarai. Mas sabe, Sara e Abraão, nesse momento da vida deles, eles foram dominados pelo medo, novamente. Deus tinha dado uma promessa: eu vou dar descendentes a vocês. Mas depois de 10 anos esperando, foi difícil continuar crendo. E o que bateu foi o medo. Será mesmo que vai ter? E se eu não tiver filho? E se Deus tiver esquecido? E se Deus não for poderoso o suficiente? Será que eu entendi direito a promessa? Será que foi comigo mesmo que falou? Será que o filho era só para Abraão ter? Afinal de contas, qual é a diferença entre Agar ou eu ter o filho? Muitos medos vão vindo na nossa mente, não? Quando a espera é longa. Quando Deus fala conosco: eu vou abençoar, eu vou dar. Mas por que, Deus? Não aconteceu ainda. Por que não veio ainda? E a gente começa a ceder ao medo, à ansiedade. E se eu não tiver? E se eu não ganhar? E se não der certo? Quando a gente fica com medo, a gente está num lugar que é um lugar de alerta. É um lugar para nós meditarmos. O que está passando em nossa mente? O que está passando em nosso coração? Porque a gente pode começar a ser guiados pelo medo e tomar decisões das quais a gente vai se arrepender amargamente depois, que vão ter consequências, às vezes, para toda essa vida. Deus perdoa
Deus adora perdoar, mas frequentemente Ele deixa as consequências das nossas decisões, para que a gente aprenda com isso, para que a gente lembre dos momentos em que a gente não decidiu confiar em Deus. Quando a gente tenta controlar as coisas por causa do medo e exigir de Deus o que nós queremos, no tempo em que nós queremos, geralmente o que acontece é desastroso. Porque até a espera tem um propósito em nossas vidas. Deus não nos deixa esperando sem propósito. Deus não nos deixa esperando porque Ele está ocupado demais com o resto da humanidade e se esqueceu momentaneamente de nós. Cada coisa tem um propósito em nossas vidas. Cada dia de espera tem algo que Deus quer fazer se cumprir em nossas vidas. Quando a gente encurta horas que sejam de algo que Deus quer nos dar, isso vai contra os desígnios de Deus. E Deus está tentando falar isso conosco aqui hoje, nessa escritura. Vamos continuar lendo a partir do versículo 7. Vamos ver o que aconteceu aqui com Agar. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto. Agar havia fugido para o deserto com seu filho. Na verdade, não com seu filho, ela havia fugido. Na verdade, havia fugido com o filho? Não havia fugido com o filho, havia fugido sozinha. Ela vai fugir com o filho depois. Estou estragando já a história. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Bered, é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Agar foge de Sarai. E na fuga dela, um anjo vem a Sarai e faz duas perguntas para ela. Sarai, de onde você vem? E a segunda, para onde você está indo? E Agar responde a primeira pergunta. Ela diz: eu estou fugindo da minha dona. Mas ela nem responde a segunda pergunta: para onde você está indo? A verdade, o que eu imagino, é que Agar não tinha a menor ideia de para onde ela está indo. Ela simplesmente estava com medo e ela havia tomado uma decisão impensada e foi fazer algo que ela nem tinha planejado e nem tinha pensado se seria sábio ou não fazer. E se não fosse Deus intervindo aqui, ela e o bebê que ela já estava carregando na barriga morreriam naquele deserto. Sabe, é terrível deixar o medo nos dominar. É terrível deixar o medo nos guiar. Abraão e Sara começaram bem. Eles saíram da terra deles, eles fizeram uma jornada enorme. Eles foram ao Egito, pisaram na bola lá, mas voltaram para a terra prometida. Estavam caminhando, recebendo lembretes das promessas de Deus. E aqui chega esse momento onde eles novamente pisam na bola, se deixam ser dominados pelo medo. Geralmente, quando o medo está falando forte em nossos ouvidos, a gente está num lugar ruim em nossa caminhada com Deus. A gente está num lugar que não está nos levando para perto de Deus. E se a gente não fizer algo para mudar o caminho, para entender o que está acontecendo aqui, a gente corre o sério risco de se desviar de Deus. Sabe, a gente pode estar considerando a possibilidade de um novo emprego. Alguns aqui estão desempregados. E não há 1 ano, alguns estão aqui desempregados há 2, 3, 4 anos. A gente está vivendo a pior crise, se eu não me engano, da história da economia brasileira. E é difícil
você não ter dinheiro. E as necessidades não param, não dão uma trégua até você achar um emprego novo. E a gente fica pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um emprego, eu preciso... E às vezes surgem oportunidades que vão nos levar para longe de Deus. É fato de que qualquer emprego que não permita que a gente esteja com os irmãos, que a gente viva obedecendo a Deus no nosso dia a dia, é uma furada para nós que somos discípulos. Mas às vezes o medo fala mais alto e a gente vai e a gente aceita alguma coisa que, ou por razões éticas, ou porque é exigido tanto de nós ali, a gente não vai conseguir viver fiel a Deus naquele emprego. Mas o medo está falando mais alto. A gente pode estar pensando na nossa vida amorosa e pensando, meu Deus, eu já tenho 40, já tenho 50 anos, eu quero casar, eu preciso achar alguém. E aí a gente vai e toma uma decisão de namorar com pessoas que não são cristãos, ou pessoas de outras igrejas que só têm o nome de cristãos. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas de outras igrejas só têm o nome de cristãos, mas você e eu sabemos que não existem 60 milhões de cristãos no Brasil. E a gente vai lá e a gente se deixa enganar, evangélico, é isso, é aquilo, mas a gente não está prestando atenção se a pessoa de fato é cristã, se ela não só se converteu, mas se ela tem uma caminhada com Deus, se ela tem o caráter de alguém que ama a Deus. Por que a gente faz isso? Porque a gente está permitindo que o medo fale mais alto. Mas e se eu ficar sozinho? E se eu não conseguir? E se eu não... É o medo que está guiando a gente. A gente pode estar aqui estudando a Bíblia, alguém pode ter convidado você, e você está conhecendo um Deus que você talvez nunca tenha conhecido nas páginas da Bíblia. E você está vendo os desafios, você está vendo que o padrão de um discípulo é alto. E é difícil, é impossível humanamente nós alcançarmos esse padrão. E você tenta, e você falha, e você calcula, e você pensa. E aí o medo pode vir e começar a dominar. Não, isso não é para mim. Isso é para ele, mas não para mim. Isso vai dar certo para os outros, mas nunca vai dar certo para mim. Eu não vou conseguir, eu até queria, parece incrível, mas eu não consigo. É o medo batendo em nossa porta. A mensagem do Evangelho é feita para todos os seres humanos. Qualquer pessoa pode ser cristão. Desde o mais simples até o mais sofisticado. Isso não tem a ver com inteligência, com dons. Isso tem a ver com um coração que ama a Deus. Se o medo está batendo na sua porta, eu não sei se eu quero essa vida. Não deixe o medo te guiar. Talvez a gente esteja doentes, ou a gente tenha um problema de saúde. E a gente fica com tanto medo de não poder fazer isso, ou de não ter aquilo, ou de perder tal função do corpo, que às vezes a gente fica morto antes de morrer. Porque nosso medo paralisa a gente, e a gente para de ir às coisas, a gente para de arriscar e de viver a vida pela fé, porque a gente está com medo de nosso corpo falhar antes de ele ter falhado. Eu não sei se você se enquadra nisso, eu sei que eu me enquadro em provavelmente todas elas. Eu já tive medos e tenho inúmeros medos na minha vida. Mas sabe, o oposto de viver pelo medo é viver pela fé. Se você luta com a tentação de ter medo, o que você precisa é tomar uma boa xícara de fé. É ir para as Escrituras e olhar para esses homens e para essas mulheres e ver como eles agiram quando o medo bateu em suas portas, assim como bate em nossa porta. Eu ouvi uma lenda há muitos anos, uma lenda urbana, eu até pesquisei para ver se era verdade, se não era verdade, ninguém sabe se era verdade ou não, mas eu vou contar para você, porque isso ilustra uma garotinha que decidiu viver pela fé. Uma garotinha foi para o seu quarto e pegou um vidro de geleia que estava escondido no armário e derramou todas as moedas no chão, contou uma por uma com muito cuidado. E aí, colocando as moedas de volta no vidro, ela foi até a farmácia local. E esperou com paciência o farmacêutico dirigir a palavra para ela. A garotinha ficou lá, arrastando os pés para chamar a atenção, até que o farmacêutico, meio irritado, olhou para ela e perguntou, o que você quer? Bem, eu queria falar com o senhor sobre o meu irmão, respondeu a garotinha. Ele está muito, muito doente, e eu queria comprar um milagre. Desculpa, eu não entendi, disse o farmacêutico. O nome dele é Andrew.
ele tem um caroço muito ruim crescendo dentro da cabeça dele. E meu pai diz que ele precisa de um milagre. Então eu queria saber quanto custa um milagre. Garotinha, nós não vendemos milagres aqui. Sinto muito, eu não posso te ajudar, explicou o farmacêutico, um pouquinho mais paciente. Mas eu tenho dinheiro. E se isso daqui não for suficiente, eu vou buscar o resto. O senhor só precisa me dizer quanto custa. Um senhor, bem aparentado, que estava ouvindo a conversa lá na farmácia, abaixou-se um pouco para perguntar à menininha de que tipo de milagre o irmão dela precisava. Eu não sei. Eu só sei que ele está muito doente. E minha mãe disse que ele precisa de uma operação. Mas o meu pai não tem condições de pagar. Então eu queria usar meu dinheiro. Quanto você tem? Perguntou o senhor. $1,11, respondeu a garotinha bem baixinho. Eu sei que é pouco, mas eu posso arranjar mais se for preciso. Mas que coincidência! O preço exato de um milagre para irmãozinhos. Pegando o dinheiro com uma das mãos, segurando a menina com o outro, ele disse, mostre-me onde você mora, porque eu quero ver o seu irmão e conhecer seus pais. Vamos ver se eu tenho o tipo de milagre que o seu irmão precisa. Aquele senhor elegante era um neurocirurgião. E a cirurgia foi feita sem ônus para a família. E depois de pouco tempo, o irmãozinho da garota teve alta e voltou para casa. Os pais estavam conversando alegremente sobre todos os acontecimentos que os levaram àquele ponto, quando a mãe disse em voz baixa, aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria aquilo? A garotinha sorriu, pois ela sabia exatamente o preço. $1,11. Mais a fé de uma criancinha. Sabe, irmãos, eu não sei, não me interessa se isso daqui é verdade ou não. Mas eu sei que esse tipo de espírito aqui é o que nós precisamos, eu e você precisamos. Não deixe o medo dirigir a sua vida. Seja um homem, seja uma mulher de fé, que vai encarar os desafios da vida, acreditando que Deus tem algo na manga, que você não consegue entender, que você não consegue antever, mas Deus vê. E Deus sabe. Depois do seu encontro com Deus aqui, com o anjo de Deus, Agar se arrependeu e voltou para Sarai. Ela decidiu se arrepender do seu medo e ela decidiu ser uma mulher de fé. Na hora que o medo, que está incrustado em nossa natureza humana, quiser tomar conta de nossas vidas, é hora de nós fazermos exatamente o que Agar fez aqui. Se arrepender do medo. Se arrepender da covardia e decidir ter fé. Agar confiou na sua promessa, na promessa de Deus, de que seu filho se tornaria um grande homem e se submeteu à sua dona, que estava tratando ela mal novamente. Ela confiou, e quando seu filho nasceu, Agar deu a ele o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Deus ouve. Sabe, Deus ama ouvir. Deus ama ouvir nossas orações, especialmente quando a gente está com medo. Deus ama processar junto conosco nossos sentimentos e lidar com nossas ansiedades. Deus gosta de ouvir o nosso clamor. Sabe, Deus não tem problema de ouvir você reclamando com Ele. Às vezes a gente reclama uns com os outros, mas aí quando a gente vai falar com Deus, fala, não, eu não reclamo com Deus não. Seria melhor a gente trocar isso. Vai reclamar com Deus. E aí com os outros para de reclamar. Porque Deus, Ele é robusto, Ele aguenta a nossa reclamação. Ele gosta mais que a gente vá orar a Ele reclamando do que a gente não ore a Ele. E aí Ele pega a nossa oração, cheia de reclamação, e Ele vai mudando e moldando nossos corações. E Ele vai ajudando a gente a achar fé, a achar gratidão. Deus quer se revelar a nós, irmãos, no nosso medo. Ele quer nos surpreender com respostas, com coisas que nós não imaginamos ser possíveis. Eu acho interessante aqui, nesse momento, que além de dar a Ismael o nome Ismael, que significa Deus ouve, Deus também dá um nome a Deus. Agar dá a Deus o nome, o Deus que vê. O que Deus vê? Deus vê tudo. Deus vê quando você está sofrendo. Deus conhece seus sofrimentos. Não tem nada que se passe no seu coração que Deus não veja.
Deus vê quando você sente dor. Alguns aqui estão sentindo dor agora mesmo, ou emocional, ou física. Deus sabe que você está sentindo essa dor. Deus recolhe as nossas lágrimas em um frasco. Em Salmo 56, versículo 8, ele diz: Tu sabes como estou aflito. Isso é um salmista orando. Pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Sabe, essa é uma maneira poética de Deus dizer: eu me importo com cada coisa que acontece na sua vida. Nada que faz você sofrer passa despercebido por mim. Nada que seja difícil para você é ignorado por mim. Eu me importo com cada coisa. Eu registro cada momento. Não vai ser incrível, irmãos, você um dia estar com Deus e você sentar no colo de Deus e Deus abrir o livro da sua vida, você ter a certeza de que todos os males foram perdoados. E Deus vai passar por cada história. Ele vai relembrar junto com você dos momentos difíceis. E você vai chorar lá no céu também, mas lá vão ser lágrimas de alegria, lágrimas de gratidão. As lágrimas que hoje você chora com medo, de dor, talvez guardadas no odre de Deus, lá no céu vão se transformar nas lágrimas de alegria e de gratidão. Não desperdice suas lágrimas aqui. Você está sofrendo? Faça algo a respeito disso. Pelo menos vá conversar com Deus e permita que Ele ampare e que Ele abrace e guarde você. Deus vê quando você luta para obedecer. Deus vê quando você duvida. Deus vê os momentos em que nós tropeçamos. E Deus sabe como lidar, como tornar todas as aflições pelas quais nós passamos em algo bom para nós. Deus fez isso com o grito de Agar. Deus ouviu o grito de aflição dela e Deus transformou a vida de Agar. Deus não ficou imparcial ao grito de socorro dela. Deus não se isentou de ouvir a sua aflição, mas Deus falou com ela. Deus convocou ela a obedecer a Sara. A obediência de Agar trouxe a solução de Deus. Ismael de fato nasceu, cresceu e se tornou um grande homem, se tornou o ascendente de muitas nações, porque Agar decidiu obedecer. E Agar viveu para ver muitas dessas bênçãos, porque ela decidiu ser uma mulher de obediência, uma mulher de fé. Deus tem planos para a sua vida também. Deus quer abençoar você também. Você precisa decidir obedecer. Deus está perto de um coração aflito, que sente medo. Mas no medo nós precisamos buscar a orientação de Deus e ouvir dele o que ele quer que façamos, mesmo que a direção dele não nos agrade, mesmo que o caminho que Deus coloque diante de nós não seja fácil. Deus sabe melhor do que eu e você o que nós precisamos. Como a gente viu aqui, Agar deu a Deus um nome: o Deus que vê tudo. A visão de Agar, nesse momento, era positiva. E por isso ela se sentiu animada de obedecer a Deus. E por isso ela deu um nome a Deus: o Deus que vê tudo, o Deus que me viu no meu sofrimento. Eu quero perguntar para você, qual tem sido a sua visão de Deus? Se Deus chamasse você para dar um nome para Ele hoje, que nome você daria para Deus hoje? Será que seria um nome, um Deus que esquece quem o serviu no passado? Ou será que seria um nome, um Deus que exige coisa demais da gente? Ou será que você daria a Deus um nome, um Deus que não me deu a vida que eu esperava ter com Ele? Agar viu a bondade de Deus no meio dos desafios. Nós estamos vendo que Deus é bom em tudo o que Ele faz, mesmo quando a gente está sofrendo. A nossa visão tem sido positiva de Deus. A gente tem dado glórias de coração a Deus, porque Deus nos abençoou e tem nos abençoado em nossas vidas. Agar acreditou que Deus ouvia tudo e que Deus via tudo. Que tal nós crermos junto com Agar que Deus ouve e Deus vê a tudo? Aqui no capítulo 17, a Bíblia continua. Vamos ler aqui versículos 1 a 5.
depois o 10 e o 14, e depois o 23 e o 27. Então, do 1 ao 5, do 10 ao 14, e depois do 23 ao 27. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Naquele mesmo dia, Abraão fez com Deus como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Então, relembrando a cronologia, Abraão sai de sua terra com 75 anos. 10 anos depois, com 85 anos, Sarai tem aquela péssima ideia de dar Agar para Abraão. Ismael nasce com 86 anos. Ainda há uma espera de mais 13 anos. E Abraão agora tem 99 anos de idade. 24 anos depois que ele ouviu a promessa de que ele teria muitos descendentes. No meio do tempo, Deus concede a Abraão e Sara que Ismael nasça, embora não fosse o plano de Deus que isso acontecesse. Mas Ismael ainda não era o filho prometido de Deus. Abraão tinha um filho que ele daria, Deus tinha um filho que ele daria a Abraão e a Sara, que nasceria dos dois. E esse filho, que se chamaria Isaque, de fato nasceu no ano seguinte, quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sabe, Deus sempre cumpre as suas promessas. Tão certo quanto o sol vai nascer amanhã, se existir um mundo amanhã, Deus cumpre as suas promessas. Mas apesar de Deus cumprir as suas promessas, Ele não está com pressa. A pressa vem de mim e de você, não de Deus. Deus promete, mas Ele não se compromete com o nosso tempo. Ele está decidido a nos deixar esperando o tempo que nós precisarmos esperar. Eu fico paciente, eu não sei quanto a você, mas eu vou abrir aqui um pouco o meu coração. Eu fico impaciente numa fila que demore 10 minutos. Na verdade, eu vou ser mais honesto com você. Eu fico impaciente quando meu celular, que é um ótimo celular, demora alguns segundos para responder a alguma operação que eu tento fazer. Puxa, eu paguei caro nesse celular, por que ele não está funcionando agora? E eu sou da área da computação, eu sei como as coisas funcionam, que encrenca mesmo, que às vezes para de pensar mesmo, que às vezes só o reboot mesmo vai dar jeito. Mas eu fico irritado, impaciente. Eu nem consigo imaginar o que é uma espera de 24 anos. Eu não sei quanto a você, talvez eu sei que a maioria de vocês aqui é mais paciente do que eu. Por isso eu estou abrindo aqui meu coração, mas vários estão se identificando comigo, eu sei. Mas com Deus, as décadas com Ele passam num piscar de olhos. Olha o que Salmo 90, versículo 4 diz.
Diante de ti, Salmo 90, versículo 4. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. 1000 dias são como um ano. Alguns tentam pegar isso daqui e fazer disso uma fórmula matemática. Então, 1000 anos, vamos calcular aqui a idade da Terra. Puxa vida, isso é um salmo, isso é uma poesia. Mas o ponto é claro aqui. Deus interpreta o tempo de uma maneira diferente de como nós vemos o tempo. A gente está aqui, alguns aqui nem têm 24 anos. E estão já morrendo de ansiedade por alguma coisa que querem na vida. E Deus está lá, falando assim, 1000 dias são como 1000 anos, são como um dia. É como a noite que passou, você foi dormir, você acordou, você nem se deu conta de quantas horas demorou a noite. É assim para Deus. E Deus deixa de fato Abraão esperando, porque Ele quer o bem de Abraão. E na véspera de cumprir sua promessa, finalmente chega o momento de Deus cumprir sua promessa para com Abraão. E na véspera de cumprir sua promessa, véspera, lembra disso, não é a véspera do dia, é a véspera do ano. Deus renova a sua aliança com Abraão, pedindo que ele, todos os machos, todos os homens da sua casa fossem circuncidados. Circuncisão é aquela operação que, digamos, causa um certo frio na barriga no sexo masculino. Na verdade, era uma operação que na época deixava os homens doloridos por dias. Você vai ver um relato depois ali de uma cidade inteira que é morta porque eles não conseguiam pegar em armas depois de terem sido circuncidados. Antes disso acontecer, no entanto, Deus convida Abraão a viver uma vida de comunhão com Deus. Fala, vem Abraão, ande comigo e vá ser circuncidado. Sabe, Deus deseja comunhão conosco, irmãos. Quando que a gente vai entender isso? Será que Deus vai ter que mandar um machado para quebrar nossa cabeça ao meio, enfiar no meio do miolo lá, que Deus quer andar conosco? E que a gente anda com Deus principalmente lendo nossa Bíblia diariamente, orando a Deus, não fugindo de Deus quando as coisas ficam difíceis, mas indo até Deus quando as coisas ficam difíceis. Quanto tempo vai demorar para alguns de nós entendermos isso e passarmos a viver com Deus diariamente e andando com Deus e parar de ficar desejando as bênçãos de Deus sem andar com Deus antes? Porque a bênção é andar com Deus. Deus pode dar muitas coisas boas para nós. Nada delas vai valer qualquer coisa se a gente não andar com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, que em tudo que nós façamos, que a gente faça pensando de Deus, que a gente lembre de Deus, que em nosso trabalho, que em nossa escola, que em nosso casamento, que com os nossos filhos, que na missão para a qual Deus nos chamou, que a gente lembre que Deus está ao nosso lado, que Deus está diante de nós, que Deus está acima de nós, que Deus está atrás de nós. Deus nos circunda, Deus nos abraça, Deus nos consola, Deus está conosco, Deus está dentro de nós, porque Deus deseja comunhão conosco. É impressionante aqui nessa passagem ver a rapidez com a qual Abraão obedeceu a Deus. No dia seguinte, ele foi, circuncidou aos outros e a si mesmo. E é isso que a fé faz. Quando a gente está lutando contra nossos medos, a gente não demora para obedecer. Em Salmo 119, versículo 60, a Bíblia diz: com toda a pressa e sem demora, eu procuro obedecer aos seus mandamentos. Não há demora quando a gente está com o nosso coração cheio de fé. Deus fala algo para nós, a gente sabe que algo é certo de ser feito, a gente vai e faz. E não fica procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para o dia seguinte, o que nós sabemos que deveria ser feito hoje. Nem sempre é assim, no entanto, não é verdade? Eu fico pensando na minha vida. Nos últimos, eu cheguei aqui em São Paulo
E eu me envolvi em diversas situações que eu acreditava que eram corretas. E continuo acreditando que eu deveria ter me envolvido. Mas depois de um certo tempo, eu creio que Deus começou a falar algo diferente para mim. Falou, para de ficar pensando em tanto problema e vai evangelizar, e vai salvar um perdido, e vai ajudar mais uma pessoa a conhecer a Deus. E eu resisti a isso. Eu estava com medo. Eu estava com medo de, e se eu não tiver tempo? E se eu não tiver energia física para encarar o desafio? E se? E o medo estava me dominando. E em vez de eu decidir ter fé e fazer, é óbvio que eu tenho que ir fazer isso. É claro nas Escrituras. Eu estava lá resistindo porque meu coração estava com medo, em vez de estar cheio de fé. E nos últimos meses, Deus trabalhou muito na minha vida. Eu sou tão agradecido por Deus ter usado várias pessoas e as Escrituras para falar comigo. Mas eu sinto que finalmente eu acordei desse estupor e decidi, é isso mesmo, eu preciso me dedicar à missão de Cristo. No meio de todos os problemas que ainda temos e que sempre vamos ter, é hora de ir, de salvar mais uma pessoa. Eu compartilhei aqui há umas semanas, a gente foi lá no evangelismo da Barra Funda, chamou o Christian, ele veio, estudou por algumas semanas, a gente estudou, apresentou o evangelho para ele, mas ele decidiu, puxa, não é isso que eu quero nesse momento. A gente ficou triste, mas ali diante de mim estava uma pergunta. Eu vou deixar essa tristeza minha me dominar? Eu vou deixar o medo de me doar a alguém e não ser correspondido me dominar? Ou eu vou adiante achar alguém que deseja conhecer a Deus? Falei, eu vou achar alguém que deseja conhecer a Deus. Há 3 semanas eu estive lá em Salvador, minha mãe foi ao culto, minha mãe estudou a Bíblia há 18 anos. E ela está considerando estudar a Bíblia novamente. Eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus quer salvar a minha mãe. E eu quero fazer de tudo para salvá-la. Eu tive uma conversa com minha irmã, que está passando por inúmeras situações difíceis. E fui aberto com ela, escancaradamente aberto sobre minha vida, minhas dificuldades, o que Deus tem feito na minha vida. E implorei para ela, Dani, tira 3 meses da sua vida para você conhecer essa mensagem que eu tive o privilégio de conhecer. Isso pode mudar a sua vida. Não é meu mérito que minha vida tem dado certo. É por causa disso daqui que ela tem dado certo. E minha irmã saiu dali falando, puxa, eu vou considerar isso com carinho. Peço orações de vocês por minha irmã, porque de todas as pessoas da minha família, é quem eu mais tenho fé de que vai ser salva, é minha irmã. Meu sobrinho foi à igreja comigo. Ele não queria ir no dia anterior, na verdade não queria ir meu sobrinho, não queria ir minha mãe, não queria ir minha filha. Eu falei, meu Deus, eu acordei cedinho no dia seguinte, fui ter um ótimo tempo de oração, falei, Deus me ajuda. E de repente, por desencargo de consciência, mãe, você quer ir ao culto? Quero. Lucas, você quer ir ao culto? Quero. Sofia, você quer ir ao culto? Quero. E todo mundo vai ao culto feliz. Mas sabe, meu sobrinho foi lá conhecer um adolescente da idade dele, ficou super animado, falou, puxa, eu quero voltar aqui à igreja. E eu tenho fé de que Deus quer salvar a minha família, assim como Deus quer salvar a sua família. 18 anos de espera até aqui. Tomara que não seja nem os 25, nem 40 anos de espera de Moisés, e que venha mais rápido do que isso. Outro dia eu estava indo para a igreja em casa, e eu convidei o motorista do Uber para vir. E ele tinha uma história de vida bem peculiar, mas eu comecei a compartilhar a fé com ele, e ele falou, poxa, minha mãe foi criada por um pastor, meus avós eram pastores de uma igreja super rígidos, minha mãe ficou bem decepcionada, ela não quis nada a ver com igreja ou com a Bíblia, e ela nunca falou de Deus, nem de religião em casa. E o fato é que eu tenho muita curiosidade para saber, eu nunca peguei numa Bíblia, e eu tenho curiosidade para saber o que ela fala. Então eu topo sim. E aí eu anotei o nome dele e falei, puxa que legal, eu tenho interesse de ensinar a Bíblia para você, então a combinação perfeita aqui. Anotei o nome dele, na semana seguinte estava fazendo segmento, não vi o nome dele, estava lá. Uma semana depois chega a Ana em casa. A Ana também tinha vindo do trabalho, pegou um Uber, adivinha com quem? Sabe como ela descobriu isso? Eu cheguei em casa animado, eu falei, Ana, eu conheci um cara, ele é estudante de medicina aqui na USP, dirigindo um Uber para, enfim, situação complicada. Eu contei tudo isso para a Ana, e a Ana no Uber começa a conversar com ele, e aí a história vai batendo, e aí a Ana pergunta, peraí, ainda, há 2 semanas, um homem aqui te convidou para você estudar a Bíblia? Ele falou, convidou, falei, meu marido!
E aí chega lá na nossa casa, o Kellerman deixa ela lá, fala, é aqui que a gente mora, vem cá, vem almoçar com a gente. E a gente liga para o Kellerman, depois de ter um desencontro por nossa conta, a gente finalmente combinou essa quarta, o Kellerman vai vir lá em casa para estudar a Bíblia. Há uns meses atrás, eu convidei o porteiro do meu prédio, eu falei, vamos lá na igreja. Ele falou, eu já fui da congregação, e aí contou a história dele, mas não estava assim tão animado. E aí, uns tempos depois, eu fui lá, vamos estudar a Bíblia, cara. E ele falou, sabe o quê? Minha esposa me deixou. Eu falei, puxa, eu sinto muito, mas vamos estudar a Bíblia. Ele falou, vamos estudar a Bíblia. E essa semana, eu só estava lá em casa, e a gente estava estudando a Bíblia juntos. E eu fiz discípulo com ele, para ver a honestidade do coração dele, o desejo do coração dele. E ele estava lá, eu não sou um discípulo, mas eu quero ser. Eu queria tanto e tenho sempre orado para pessoas me oferecerem de me ensinar, porque eu não sei o que fazer. Falei, ótimo, a gente quer ensinar você, vamos estudar então. Ele, vamos estudar. Eu poderia dar outros exemplos aqui. Eu fico pensando no Leandro e na Vânia. O Leandro e a Vânia saíram do nosso meio. O Leandro e a Vânia saíram de uma comunidade aqui em São Paulo. E foram convidados a irem para uma faculdade de elite aqui em São Paulo, e para aprenderem a fazer algo com pessoas que eles nunca haviam, tipo de gente com quem eles nunca haviam andado na vida. Eles falaram, eu quero fazer, eu quero aprender. Eu nunca, não vou falar essa palavra nunca, eu não lembro de ter andado com um homem ou mulher com tanta fé e com tanta humildade como Leandro e a Vânia têm tido. E eles foram, encararam o desafio, batizaram algumas pessoas, estão lá em Ribeirão e estão batizando. Batizou o primeiro, batizou o segundo. Estava falando com ele essa semana. Tem o Johnny, que está próximo de ser batizado, é da economia lá da USP. Sabe por quê? Por que Deus usa alguém que é completamente contra todas as chances para alcançar um tipo de pessoa que não tem nada a ver com ele? Porque o Leandro e a Vânia têm tido fé. Porque eles têm decidido pegar o medo deles, embrulhá-lo e jogar para longe. Vamos concluir aqui em Tiago 2, versículos 22 e 23. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele obedeceu a Deus. Em Tiago 2, 22 a 23, a Bíblia fala, veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu sei que a gente quer ser chamado amigo de Deus. Amém? Eu desejo ouvir essas palavras de Deus. Essa posição de amigo de Deus não está reservada só para Abraão. Ela está reservada a todos nós que decidirmos obedecer a palavra de Deus e viver pela fé e não pelo medo. Nesse momento agora nós vamos tomar a ceia. Nós vamos lembrar de Jesus. Jesus ordenou isso. Ele falou frequentemente, tomem esse pão, comam esse pão, peguem esse vinho e tomem esse vinho para que vocês lembrem de mim. E quando eu penso em Jesus, me vem à mente o amor dele, a misericórdia dele para comigo. Me vem à mente inúmeras coisas a respeito dele. Mas talvez uma das coisas que mais me animam ao pensar sobre Jesus é pensar na fé de Jesus. Jesus foi um homem que viveu do começo ao fim pela fé. O que chamava a atenção de Jesus era a fé. Em Mateus 8, versículo 10, a Bíblia diz que quando Jesus ouviu isso, era um centurião tendo fé, ele ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Você quer deixar Jesus admirado? Tenha fé. Em outro momento, Jesus também ficou admirado. Em Marcos 6, dos 5 ao 6. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Sabe, as únicas duas coisas que os evangelhos dizem ter deixado Jesus admirado foi a fé e a falta de fé de pessoas.
A maioria de nós conhece a passagem onde Jesus na cruz, já pregado, ele expressa para Deus: Deus, por que o Senhor me abandonou? Jesus se sentiu abandonado por Deus ali. Mas momentos depois, Jesus diz em Lucas 23:46, aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus foi um homem de fé do começo ao último minuto da sua vida. Ele, em fé, decidiu entregar o espírito dele. E ele sabia que aquilo que ele não conseguia ver com seus olhos físicos era uma realidade. E depois da cruz, ele iria encontrar a Deus. Jesus sonhou com nossas vidas, irmãos. Ele não sonhou só coletivamente com a igreja de São Paulo, ou com as igrejas por aí espalhadas. Ele sonhou com a sua vida, Eliane. Ele sonhou com a sua vida, André. Ele sonhou com a sua vida, Amanda. Há 2000 anos, quando ele estava naquela cruz, Jesus teve a fé de acreditar que nasceríamos, que viveríamos, que um dia ouviríamos a mensagem dele, que responderíamos a essa mensagem. E eu quero convidar a todos, enquanto a gente toma desse biscoito que representa o sangue de Jesus, e à medida em que a gente toma o suco de uva que representa o sangue que ele jorrou, que a gente hoje possa lembrar Jesus pela fé que ele teve, pelo homem de fé que ele foi, do começo ao fim. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos chama a ter fé e não medo. E o Senhor deu esse exemplo para nós, por meio de Abraão, por meio de Sara, por meio de Agar, e principalmente por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, porque a gente pode lembrar dele, e a gente pode decidir moldar nossas vidas, à semelhança dele também. Conforta nossos corações, nos ajuda a tomar decisões, de viver pela fé também, imitando a ele. Te oramos gratos, em nome dele. Amém.